sobre o romantismo em Portugal. Vocês têm o material do caderno que eu passei no quadro, as características que pertencem a esse estilo literário e que servem tanto para o romantismo em Portugal quanto para o romantismo no Brasil. Passei uma folha complementar com o restante do conteúdo, que também servirá para vocês estudarem, junto com o livro e as atividades do livro. Em relação ao romantismo, nós temos que lembrar que estamos falando de uma época em que a Europa está sempre em turbulência, tem sempre um problema, uma revolução, algo acontecendo, né? É um cenário sempre de movimentação, de ideias, de tensões políticas, econômicas, mas também de cultura, né? Nas artes, teatro e tudo mais. Então, o contexto cultural do momento em que começa a surgir essa ideia de romantismo era do liberalismo. Foi a principal corrente de pensamento da época em que nós estamos falando do romantismo, que é início, quer dizer, a partir da segunda década do século XIX, e na política, né, eles defendiam a capacidade do cidadão de buscar sua realização pessoal, sem desrespeitar os direitos da coletividade. Isso é uma ideia que vem da Revolução Francesa, que foi, né, nos anos anteriores e que vai influenciar os outros países da Europa. E no plano econômico, pregava a liberdade de iniciativa e livre concorrência, atacando os privilégios comerciais que eram concedidos à nobreza do antigo regime, né, que era um regime monárquico. E aí várias revoluções acontecem. Nós vamos falar de um período em que há um problema muito grande em Portugal em relação ao confronto, né, daqueles que defendiam Dom Miguel e dos que eram a favor de Dom Pedro. E o contexto literário ele vai mostrar para a gente um novo público que não possui uma formação culta. Isso nós vimos em sala de aula. Esse novo público ele é a burguesia, porque é um movimento da burguesia, não é um movimento da aristocracia. Quando nós falamos de arcadismo, por exemplo, em que você tem a retomada dos clássicos, né, o estudo e o formalismo clássico dos poemas, da temática, esse movimento romântico ele não é é um movimento popular, porque o próprio princípio do movimento é romper com o pensamento literário que existia até então. Então, acabou essas ideias do arcadismo, nós temos que valorizar o que é do povo, e aí nós vamos ter um público que não possui uma formação culta, como os nobres, que liam obras neoclássicas, né? As obras que, quando se fala neoclássico, são as obras que vão retomar o conteúdo greco-romano. E falta de conhecimento desses textos, de textos de tradição literária, dos temas da mitologia e da filosofia. Então, essas obras elas vão adotar uma linguagem muito simples, personagens que são muito fáceis de serem identificados, as tramas são baseadas em amor e aventuras, as estruturas são mais leves, né, do romance, com várias ações paralelas que provocam diferentes sensações ao longo da leitura, e que se torna algo preferido pelo povo. Tá? Então, é nesse contexto que o romantismo vai tomar força. E aí, em Portugal, ele tem dois momentos significativos. O primeiro é um movimento apoiado na cultura popular, que surge, aí vamos ressaltar o nacionalismo, né? A busca das suas origens, do medievalismo, e no segundo momento corresponde à maturidade
do movimento literário, para que então possa ser feita uma transição para um outro estilo que vai ser o realismo. Tá? Bom, e aí nós vamos ter o protesto contra a injustiça, a opressão, fuga da realidade, gosto pelo mórbido, o individualismo na poesia, o mal do século, que nós vamos ver aqui na segunda geração romântica, e que todas essas características também vão aparecer aqui no romantismo no Brasil. Bom, no contexto histórico, travam-se lutas civis entre miguelistas e liberais, o que levou muitos partidários de Dom Pedro, que eram os liberais, exílio, né, na Inglaterra e na França. E dois desses partidários que vão se destacar no movimento literário são jovens escritores, que é o Almeida Garrett e o Alexandre Herculano. São dois escritores da primeira geração romântica. Então, foi longe da pátria que estes autores conceberam a ideia de criar uma literatura nova de caráter nacional e popular. As gerações são divididas em três. A primeira geração, que é chamada de nacionalista, os primeiros autores românticos ainda conservam características clássicas, sobretudo no que se refere às regras de criação literária. Os temas que marcam essa fase estão ligados ao nacionalismo, que é o romance histórico e o medievalismo. A segunda geração é a ultrarromântica. Então você tem a liberdade, você tem uma maior liberdade de criação que não aparece na primeira geração, entrega total subjetivismo e a imaginação. Quer dizer, ela não é... A primeira geração é uma geração de início, é uma geração que ainda se prende a valores do estilo literário anterior, embora os escritores que vão aparecer nesse movimento da primeira geração sejam liberais, mas eles vão se apresentar ainda um pouco conservadoristas em relação à sua produção literária. E aí nós vamos ter também o mal do século, que é um período caracterizado pelo exagero do subjetivismo e do emocionalismo. Então vamos ter o tédio, a melancolia, o spleen de Byron, que é o Lord Byron, que nós vamos ver um pouco mais à frente, o devaneio, o sonho, o desejo de morte, o mal-estar profundo, que reflete a impossibilidade de viver dignamente em um mundo corrompido pelos valores burgueses. Nós vimos isso em sala de aula. Não é? Qual é a saída? Se eu não consigo viver num mundo em que hajam tantas diferenças. Essas diferenças existem. Eu não consigo viver assim. Então, qual é a saída? A saída é eu viver num mundo ideal, na minha cabeça, ou a morte, ou a fuga também para a religião. Então, vão ter, nesse momento, uma forte influência do ultrarromântico francês Alfred de Musset. Ele foi uma pessoa, um artista na França que influenciou muito a obra, né, as obras em Portugal. Ele era poeta, novelista, dramaturgo, e uma curiosidade, ele era amigo de Rousseau, e as ideias de Rousseau, né, os pensamentos de Rousseau estavam muito em voga naquela época. Ele fazia a revisão das obras de Rousseau e, assim como Rousseau, atacava o Voltaire. E o Lord Byron, que era inglês, né, britânico, e que era um poeta britânico e uma das figuras mais influentes do romantismo, criador de personagens sonhadores e aventureiros, que esse público vai se identificar muito bem. E esses personagens desafiavam as convenções morais e religiosas da sociedade burguesa. E ele influenciou também aqui no Brasil, na segunda geração romântica, também ultrarromântica, o escritor Álvares de Azevedo. Bom, a terceira geração é uma geração mais de transição para o realismo. Ela não é uma geração propriamente romântica. E aí você vai ver já uma mudança de cenário, o início de mudança de cenário, e o exagero passional diminui nesse período, embora o subjetivismo romântico ainda se mantenha, o período em que se destaca o engajamento dos autores nas questões sociais e políticas da época, a crítica aos tiranos e a defesa dos oprimidos. Isso já são ideais
pré-realistas, ou seja, no realismo nós já vamos ver essas ideias. Então já é um preparo para essa outra corrente literária que vai surgir. E aí surge, nesse momento, a influência também de um escritor francês, que é o Victor Hugo. Ele influenciou muitos autores dessa geração. A obra dele, Os Miseráveis, que foi lançada em 1862, que vai descrever a vida das pessoas pobres em Paris e na França provincial do século XIX, e a temática do livro, né, o autor, ele vai se concentrar particularmente no destino de um personagem que é o Jean Valjean, que é preso, né, por roubar um pão, e ele vive muitos anos numa embarcação e tenta fugir, e a sua pena é prorrogada. E ele vai expor esse romance francês, que vai influenciar outras obras, tanto em Portugal quanto em outros países e aqui no Brasil. Ele expõe a filosofia política de Victor Hugo, retratando a desigualdade social e a miséria que aconteciam naquele momento. E, por outro lado, vai falar também do empreendedorismo e do trabalho desempenhado como uma função benéfica para o indivíduo e para a sociedade. Ele retrata o conflito na relação entre Estado, seja pela ação arbitrária, e aí vai ter uma imagem de um policial na história que depois tem uma reviravolta, né? E pela sua atitude revolucionária obcecada pela justiça, né? Tem esse poder de justiça. Bom, então essas são as influências que a obra Os Miseráveis vai exercer nessa terceira geração modernista. E aí os expoentes, né, os autores que vão se destacar nesse período, que nos interessa, são Almeida Garrett e Herculano Pinheiro na primeira geração, Camilo Castelo Branco na segunda geração, João Diniz desculpem, não é João Diniz, é Júlio Diniz, vamos corrigir aí, e João de Deus. No próximo slide eu fiz a correção do nome dele. Bom, o Almeida Garrett, ele foi o introdutor do romantismo em Portugal. Ele publica uma obra que é Camões, é um poema. Ele publica esse poema na França ainda, porque ele está exilado. Ele foi revolucionário, liberal, então ele lutou na batalha para estabelecer o liberalismo a favor de Dom Pedro em Portugal, e como ele não consegue vencer, ele foi exilado e ficou durante um tempo na França, na Inglaterra e na Alemanha. A sua obra está dividida em poesia, prosa e teatro. Aí, com características ainda conservadoras, embora ele fosse liberal, as suas obras apresentam um formalismo estético, o vocabulário culto, não é um vocabulário popular, e o racionalismo e a contenção das emoções, que não era comum para as obras românticas, mas nós estamos falando de uma primeira geração que é tudo muito novo, e as regras ainda não haviam sido estabelecidas, então ele ainda se prende ao conservadorismo do movimento literário anterior. Ele escreveu obras que resgatam o espírito nacionalista do povo lusitano. E várias de suas obras, tanto em prosa quanto em verso, retratam Portugal contemporâneo e histórico. E aí você vai ter o nacionalismo romântico. E na poesia, né, a primeira parte que nós vamos falar dele, como eu disse inicialmente, em 1825 foi considerado um marco do romantismo em Portugal. Só que é apenas um simbolismo, porque o movimento romântico ele ainda não é concreto nesse período, tá? É apenas simbólica essa data. Porque aí marca a publicação da obra Camões, que é um poema lírico-narrativo, escrito enquanto ele estava exilado na França. E essa obra tem por temática a vida de Luís Vaz de Camões, que foi um grande expoente da cultura lusófona no classicismo, né, que vai falar do povo lusitano, português, que é heróico, né, na obra Os Lusíadas, que tem uma relevância muito grande, porque Portugal ressalta muito a sua cultura e é muito nacionalista, ufanista. Então ele vai escrever uma obra que fala, em particular, dos momentos em que Camões escreve a obra Os Lusíadas. A renovação que surge de Almeida Garrett
é somente pela abordagem do tema, porque ele não tem renovação nenhuma na linguagem. A linguagem se mantém ainda muito parecida com o que era do arcadismo. Mas em falar de Camões, na vida de Camões e nas suas aventuras, é uma renovação. Que antes isso não era feito, se falava mais da poesia. Nós não vamos falar dos escritores, de quem escreveu essas poesias. E ele só vai atingir a sua maturidade romântica por volta dos seus 50 anos. E aí ele escreve duas obras que são importantes, né, para a sua criação, que é Flores Sem Frutos, em 1845, e Folhas Caídas, em 1853. Na prosa, ele inovou do ponto de vista técnico a prosa de ficção portuguesa, porque ele consegue conciliar relato de viagens, retrato da vida social portuguesa, reflexões político-filosóficas, trama sentimental e digressões de toda a ordem, né? E aí as digressões são assim, o narrador ele para no meio de um pensamento, de uma narrativa, de uma ação, para que ele possa fazer reflexões filosóficas sobre o que estava acontecendo no momento. Né? Então, as digressões era isso. Ele foge ao tema do que está sendo dito ali, na hora, na narrativa, para inserir assuntos estranhos ao que está sendo dito, seja filosóficos, sociais, artísticos ou religiosos. Tá? Vou voltar aqui. No livro de vocês, tem mais informações sobre as obras que foram criadas pelo Almeida Garrett sobre a poesia e sobre a prosa. Não vou me deter aqui em falar o nome delas, apenas num contexto geral. Na parte do teatro, ele produziu várias peças. E a que mais se destaca foi a de Frei Luís de Souza. Por quê? Porque é uma obra que relata um episódio verídico sobre o desaparecimento e a volta de um nobre na Guerra de Alcácer Quibir. Essa guerra foi a que Dom Sebastião, e aí você tem um mito, né, sebastianista, de que ele sumiu e que ele iria voltar para salvar o povo português do domínio dos franceses, de qualquer outro povo que tinha tentado invadir Portugal e que conseguiu invadir Portugal. Então, ele tem essa obra, né, essa peça, Frei Luís de Souza, vai se destacar por se manter, na verdade, por retratar um episódio verídico que aconteceu na história de Portugal. E aí vocês podem ler no livro de vocês, na página 45, que explica mais detalhadamente sobre essa obra dele, essa peça teatral. Agora vamos falar de um outro expoente romântico da primeira geração, que é o Alexandre Herculano, que também ficou exilado na França, na Inglaterra, era também um revolucionário liberal conservador, introduziu métodos modernos e ainda inéditos em Portugal, que foi o romance histórico. E esse gênero, né, o romance histórico, ele renovou e revigorou a prosa de ficção, dado o desgaste das novelas de cavalaria, que surgem lá da época do trovadorismo, né? Isso no início do movimento literário português, e das novelas sentimentais. Ou seja, esse romance histórico ele vai retratar uma ficção, ele vai falar da vida de pessoas, de personagens, e ele vai contextualizar com situações que aconteceram na história de Portugal. Por isso recebe esse nome de romance histórico. A sua obra de ficção reflete a sua vocação de historiador medievalista, porque ele vai ressaltar o medievalismo. E o medievalismo é falar do processo de formação de uma nação, né, do processo de formação, por exemplo, de Portugal. Valorizar esse momento. O momento de criação dos estados europeus, como eles se formaram, e que mescla imaginação e fatos históricos. As características dele, né, nas suas obras, ele tem um rigor muito crítico, ele aparece sempre muito sisudo
nas pinturas que foram feitas dele, um vocabulário muito erudito e a seriedade. Tá? Bom, voltar aqui um pouquinho. Agora a gente vai falar da segunda geração. Essas duas telas que eu pintei, que eu coloquei aqui na apresentação, retratam um pouco da atmosfera psicológica, né, de Portugal, essas pinturas. Você vê assim, a questão da mulher, né, do amor, do sofrimento, tá? Porque é uma geração que vai falar que vai expressar ao extremo o romantismo. E aí nós vamos ter Camilo Castelo Branco como escritor mais interessante para esse período. A sua produção literária engloba romances e novelas passionais. Seus enredos giram em torno do conflito entre impulsos do coração e os valores e a moral da sociedade burguesa. As suas narrativas apresentam um amor incondicional dos protagonistas, falando suas narrativas porque ele escreveu vários livros, dentre os quais vai ter o mais expressivo, que é Amor de Perdição. E aí suas obras vão retratar um amor incondicional dos protagonistas, a impossibilidade de a paixão se concretizar, que acontece, né, no Amor de Perdição, a moral burguesa, que tem que ser preservada, e muitas vezes ele vai questionar isso nas suas obras. Um lirismo e um sarcasmo, isso também vai aparecer. E é um observador agudo da sociedade portuguesa. Embora a sua temática falasse desse amor incondicional, desse exagero, mas ele não deixava de ser um observador, porque ele vai criticar, ele vai denunciar esse comportamento da sociedade com uma fina ironia dos desvios morais da sociedade em suas obras. Isso destoa um pouco do idealismo romântico. As obras românticas, elas não estavam muito preocupadas com isso. Essa preocupação, ela vai surgir depois. Mas ele tem esse destaque, por isso a relevância dele, né, para a segunda geração romântica, e também como escritor português, porque ele tem essa observação, ele saca esses desvios morais da sociedade e ele vai narrar isso nas suas obras. E as narrativas camilianas se ambientam em lugares que fizeram parte da vida dele. Se vocês forem ler, por exemplo, o que diz sobre ele, né, fala um pouco da biografia dele na página 47 do livro, vai explicar um pouquinho lá da vida dele, né, o casamento dele com a Ana Plácido, que ela foi sequestrada, ela era casada. Então vocês vão entender um pouco da vida dele para poder entender as suas obras, principalmente o Amor de Perdição. Bom, a terceira geração. Na terceira geração nós vamos ter o João de Deus, e aí nós já estamos falando de um período em que você já tem a transição para o realismo, e aí por isso essa poesia social, que vai se preocupar mais com o social e menos com o subjetivismo. Então a extrema sensibilidade desse poeta retoma a tradição lírica portuguesa no que ela tem de mais belo e sedutor, o idealismo amoroso e a visão espiritualizada da mulher, que recobrem um erotismo intenso e sublimado. É sublimado porque ele fica muito no inconsciente, né, na idealização do corpo da mulher, não há aquelas relações muito próximas que a gente já debateu em sala de aula. A partir diretamente da linguagem poética, o lirismo de João de Deus é simples e direto. A simplicidade, falando de uma época em que nós temos que ter uma linguagem muito simplista. A simplicidade resulta da consciência do autor de que os sentimentos, ainda os mais pessoais, podem ser transmitidos diretamente ao seu leitor sem a necessidade de altos recursos retóricos. Mas, no fundo, o resultado alcançado por essa linguagem se faz igualmente em grandíssimo resultado de uma retórica expressiva. Ou seja, o fato dele usar uma linguagem simples não o diminui enquanto poeta. A sua grandiosidade está justamente aí, nele conseguir ser bem expressivo usando uma linguagem simples. Produz uma poesia que recorda sempre o ritmo das falas existenciais.
A ingenuidade percebida a partir delas não é a tradução de uma simplicidade conceitual do poema, mas a percepção de um ritmo poético que se faz conhecer comum a todos. Assim é quando o poeta se debruça sobre o seu direto sentimento amoroso, ou quando se faz cantor em procura da tradução do sentimento maior de ser individual. Altamente reflexivo, né? Ele vai falar das questões existencialistas, do seu interior. A grande consciência de linguagem usada por João de Deus nos seus poemas, tanto naqueles de mais profunda subjetividade individual, quanto nos muitos que senti da participação com o mundo e com o outro, leva o poeta a uma de suas maiores criações, que é a Cartilha Maternal de 1876. Esse poeta ele não tem uma grande relevância para a gente aqui. Eu só demonstrei porque ele tem um certo brilhantismo, mas ao se estudar literatura romântica em Portugal, nós damos muito mais destaque ao próprio Camilo Castelo Branco. Essa geração ela não é nem tão enfatizada, tanto que ela é mais considerada um pré-realismo do que propriamente um romantismo. Bom, agora o Júlio Diniz, que lá no slide anterior estava João Diniz, mas na verdade é Júlio Diniz. E é um pseudônimo, tá? O nome dele realmente é Joaquim Guilherme Gomes Coelho. Ele deixou uma obra considerada tanto pela extensão como por suas qualidades literárias. A sua ficção, contrastando com o pessimismo ultrarromântico, resulta de uma visão otimista da vida e do ser humano. Para ele, a natureza humana é essencialmente boa. É um pensamento que está em comunhão com Rousseau. A maior parte de seus romances focalizam a vida simples das pequenas aldeias portuguesas. Suas obras retratam a vida simples, a felicidade doméstica, os costumes sadios da burguesia e do campesinato, ou seja, da vida no campo. Mesmo com toda a idealização de uma vida simples e feliz, o escritor revela algumas características pré-realistas, a lentidão das narrativas, muito detalhistas para se criar uma atmosfera. Nós vamos ver isso no realismo, a aguda e detalhada observação dos ambientes, e isso causa uma certa morosidade à narrativa e da realidade exterior, o delineamento dos tipos humanos com uma penetrante caracterização psicológica e moral dos personagens. Bom, eu espero que esses slides tenham ajudado vocês. Façam os exercícios do livro das páginas 45 e 51 e vou marcar na nossa plataforma uma aula para a correção desses exercícios. Essa aula gravada já substitui a aula que nós teríamos no dia 1º, na quarta-feira, às 10 horas, tá bom?